gostaria que você abrisse o seu coração nesta noite e deixasse Deus falar com você. Eu tenho repetido essa introdução, eu gostaria que lá no final você guardasse isso. No domingo de Páscoa, nós vimos que Páscoa ela é uma festa que dura 50 dias. É uma festa que a igreja celebra, lembrando que é a vitória da vida sobre a morte. Por isso, uma festa que vai daquele domingo da Páscoa até o domingo do Pentecostes. Tempo de repetir, relembrar, reforçar esta mensagem. Nossa igreja, através da sua liderança, ela aproveitou este tempo de celebração da vida para implementar um projeto e disse: vamos aproveitar este tempo que fala de vida para falarmos de revitalização dos ministérios da igreja, de revitalização da igreja. E aí, dentro disso, nasceu então a ideia de um projeto revitalizar, projeto de revitalização. E o pastor recebeu uma tarefa. E eu tenho dito que não é possível falar de revitalização sem pensar no tripé. O tripé: relembrar, refletir, recriar. Relembrar porque temos que olhar para o nosso passado. De onde viemos? Temos que relembrar das nossas bases. Se queremos saber a nossa missão, temos que ver a fundação da nossa igreja. Nós temos um propósito claro. Refletir porque somos seres pensantes. E aí então olhamos para a nossa história, confrontamos ela com o tempo presente, e aí refletimos sobre o nosso significado, que é ser igreja hoje. Mas precisamos recriar, ou seja, reinventar, ou seja, o jeito de ser igreja hoje. A criatividade ela é muito importante neste processo de revitalização. Então o primeiro passo foi dizer: pastor, aproveite o púlpito para, através de sermões especiais, temáticos, criativos, desafiadores, mexer com este tema, chamar a igreja à reflexão deste tema revitalização. E eu tenho então trabalhado este tema já há algum tempo. Temos que lembrar que a igreja metodista é uma igreja de dons e ministérios, e que para uma igreja ser considerada igreja local, ela precisa de ter pelo menos 5 ministérios. Ela pode se organizar do jeito que ela quiser, ela pode ter quantos ministérios ela quiser, mas 5 ministérios são básicos para ela ser reconhecida como igreja local. Ter um ministério de ação administrativa, ter um ministério de ação social, ter um ministério de ação missionária, ter um ministério de ação docente e um ministério de ação, um ministério de trabalho com crianças. Esses ministérios são básicos para que uma igreja seja reconhecida como igreja metodista. No dia 15 do mês passado, no culto da manhã, eu preguei então sobre a importância do Ministério de Ação Administrativa. Trouxe à luz o que é o Ministério de Ação Administrativa e, através de textos bíblicos, falei que precisamos, como igreja, de entender a importância deste ministério na caminhada do reino. Naquele mesmo dia à noite, eu preguei sobre a importância da palavra de Deus neste processo de revitalização da igreja. Se a palavra de Deus não for o lugar onde nos baseamos para a revitalização, não adianta. Podemos ter N livros para nos basearmos, para tirarmos filosofias e ideias, mas a Bíblia tem
tem que ser o livro central. Ela é o livro sagrado que nos inspira para a revitalização, que vem de Deus. No dia 22, no culto matutino, eu preguei sobre o Ministério de Ação Social. Falei sobre a parábola do bom samaritano. No culto da noite, falei sobre o Ministério de Ação Missionária, a importância deste ministério na vida da igreja e como se dão as ações missionárias. Domingo passado, o domingo do Bom Pastor, é um domingo do calendário litúrgico muito interessante, muito importante. Eu aproveitei o tema e preguei tanto de manhã quanto à noite sobre o tema Bom Pastor. Preguei de manhã o texto de João capítulo 10, que fala do bom pastor, e falei sobre o bom pastor, o pastor mercenário, e à noite falei no Salmo 23 sobre o Senhor é pastor e hospedeiro, e partilhei sobre estes dois temas. Hoje pela manhã eu partilhei sobre a importância do Ministério de Ação Docente e o Ministério de Trabalho com crianças. Então eu tenho aproveitado de forma didática, partilhado e também mostrado do ponto de vista teológico como isso é importante na vida de cada um de nós. Agora à noite eu quero convidar você a olhar para a experiência de Ezequiel, para a visão que Ezequiel teve, aquela visão do vale de ossos secos, e de lá retirarmos algumas lições para o nosso projeto de revitalização. Por isso eu convido você para nos colocarmos em pé para a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo poderoso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e
vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oremos. Fala, ó Deus, através da tua palavra. Fala conosco, inspira-nos desde os céus. Abre os meus lábios e inspira-me neste momento. Abre os ouvidos dos teus servos, mente e coração, para que ouçam conforme a tua vontade. Assim oramos, crendo, oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Precisamos entender o contexto de Ezequiel. Ezequiel é considerado o profeta da esperança. Ele foi profeta entre os anos 597 e 570 a.C. Por que é importante colocarmos um profeta na sua época? Porque você precisa entender a história dele. E para você entender as palavras do Ezequiel, você tem que entender o momento que ele vivia. Ezequiel viveu duas fases da história do povo de Israel. E aqui eu separei então a primeira e a segunda fase de Ezequiel. A primeira fase, que vai até 586, é quando Ezequiel vive ainda na Palestina e ele prega ali no ambiente do seu próprio povo. Estava a iminência da invasão dos babilônios, mas ainda não havia acontecido. Era um momento difícil, um momento de pressão. Ele, que era profeta, via toda a movimentação acontecer, alertava o seu povo dos perigos, mas a grande dificuldade foi a segunda fase, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Alguns autores trabalham 586 ou 587. Há uma dificuldade de data. Mas quando Jerusalém é destruída, eu preguei em alguns momentos já, não me lembro se eu preguei aqui, sobre Jeremias. Jeremias é o profeta que fica na cidade de Jerusalém. Ezequiel é um dos profetas que vai para a Babilônia. E ele vive no meio dos cativos. E ele então tem que dar palavras de esperança para o povo que acabou de experimentar o exílio. Um povo que está machucado, ferido, entristecido. O Ezequiel então começa a descobrir que este povo está cansado. Porque vai passando o tempo, as pessoas vão sentindo o peso do problema. E o cativeiro foi se tornando cada vez mais pesado. E aí então, Ezequiel, ele tem uma visão, e o texto então nos apresenta uma parábola, ou seja, uma comparação. Deus vai permitir a Ezequiel que ele tenha uma visão, e nesta visão dá uma mensagem àquele povo. Qual é a mensagem de Ezequiel para
o seu povo sofrido no cativeiro, povo que já estava com seus ossos já esmigalhados, sofridos. Ele vai usar então, na figura de linguagem, visão que ele teve, um vale de ossos secos. Deus então dá a ele a oportunidade, a inspiração, a visão, dizendo: o povo de Israel neste momento está como um vale de ossos secos, um nada, um povo morto, um povo que não tem como fazer nada por si. E ele diz: é neste lugar que Deus vai agir, que Deus vai transformar a morte em vida. Esta é a palavra do Ezequiel ao povo da Babilônia, aos cativos da Babilônia. Aqui está muita, mas Deus vai agir. Esta é a palavra do Ezequiel. Não é verdade que diante da crise nós temos duas opções? Nós temos a opção de caminhos de morte ou de caminhos de vida. Ou nós assumimos o caminho da morte e aí introjetamos a crise e falamos assim: é isso mesmo, e nos entregamos ao problema, ou lutamos em favor da vida. Diante daquele momento, Deus inspira Ezequiel para dizer: gente, não se entreguem, lutem em favor da vida, porque Deus vai restaurar a nossa sorte, a nossa vida, a nossa história, vai nos dar a nossa terra. De novo, vamos voltar para Jerusalém. As circunstâncias, às vezes, ela fala mais alta do que a fé. A gente até que canta bonito, faz duas vozes, né? Não olha as circunstâncias, não olha o seu. Muito bonito, mas tem hora que nos entregamos às circunstâncias. Tem hora que as circunstâncias é que determinam a nossa caminhada. Aqui, o que Ezequiel está dizendo é: gente, as circunstâncias estão dizendo que nós vamos ficar aqui para sempre, somos vares e ossos secos, ponto final. Mas eu quero dizer para vocês que Deus me deu uma visão e que Ele mesmo vai soprar da vida e vai nos restaurar. No momento de desesperança, Deus apresenta possibilidades. No momento em que fala assim, é o fim, Deus dá oportunidade. Acabou, Deus fala, agora começa outras possibilidades, que não apenas a humana. Deus se propõe a transformar a morte em vida, o desespero em esperança, a escravidão em liberdade. Esta é a mensagem de Ezequiel neste pequeno texto que nós lemos. O que nós podemos trazer para hoje, para a nossa história, para o nosso projeto, para a nossa vida? Meu irmão e minha irmã, a verdadeira revitalização só é possível quando é sustentada pelo sopro de
E diz o ditado que de boa vontade aquele lugar está cheio. Sua boa vontade não vai adiantar nada. Nós não vamos revitalizar nada. Podemos ser organizados. Gente, não é fácil ser organizado. Não é fácil não. É um esforço grande organizar as coisas num espaço múltiplo de muitas pessoas com muitas ideias e ideias antagônicas. Mas é o sopro de Deus quem revitaliza a igreja. Se não for Ele, se não for o termo hebraico para sopro, para Espírito de Deus, é ruach. É isso que Deus soprou no Adão e deu vida. É isso que Deus soprou aqui, ó, ruach, e deu vida. Se não é esse sopro, nós podemos ter muitos esforços, de nada adianta. Mas quem é a igreja? Adianta falar da igreja, instituição? Porque às vezes falamos da igreja como se fosse alguma coisa etérea, né? A igreja precisa de fazer isso. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A Bíblia diz que nós somos as pedras vivas. Nós somos as pedras vivas. Como igreja, como você sabe? Mas essa igreja precisa de, sabe? Quem é a igreja? É você, sou eu, somos nós. Somos nós que precisamos de ser revitalizados. Então não adianta falar, olha, preciso de. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Por isso eu queria que você olhasse ali, ó. Este é o último slide. Quando eu comecei a construir ele, eu imaginei, nós estamos indo da Páscoa ao Pentecostes. Tenho conversado já com a nossa irmã Cleide, que é a coordenadora do Ministério da Liturgia. Nós já temos caminhado para o domingo de Pentecostes. Nosso desejo é chegar no Pentecostes com uma marca mais clara dessa revitalização. Por isso nós precisamos de vir dialogando e pensando que é este sopro de Deus quem nos revitaliza. Agora, Ele não revitaliza a estrutura, porque quem vai revitalizar a igreja aqui vai ser um engenheiro, pedreiro, alguma coisa. Pode tornar a estrutura física mais forte. Agora, quem vai tornar você, pedra viva, mais forte é o Espírito de Deus. É alimentar-se da palavra, como eu preguei há 3 domingos atrás. É sermos sensíveis a este Deus que pode nos capacitar para muito mais. Pastor, eu já fiz muito nessa igreja. Então é para você mesmo isso. Se você sente que está cansado, ó, ruar para você, sopro de Deus. Pastor, eu não sei o que é, estou meio cansado, meio sem inspiração. Ruar para você. É Deus. É Deus.
desejo uma revitalização pessoal, porque ela redunda em revitalização do corpo. Se nós estivermos revitalizados, quando os coordenadores desafiarem para as nossas atividades, as pessoas vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: faz isso em mim, Senhor. Eu quero estar na dimensão deste Espírito que sopra e renova, revigora